Olá, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos de volta à nossa disciplina IF 036, Laboratório de Física 1. Lembrando a vocês que nós estamos na unidade 1 e esta é a nossa aula 2, que está dentro do pacote da atividade 1. E hoje falaremos sobre valor médio, desvio padrão e incerteza. Nesta aula, nós falaremos sobre o valor médio, ou simplesmente média. E aí vamos falar como calcular o valor médio de um conjunto de valores. Também falaremos sobre o seu desvio padrão e a incerteza de uma medida, conceitos muito importantes aí da metrologia. Uma atividade experimental, geralmente, ela requer a realização de várias medições, repetidas medições do fenômeno que a gente está observando. As medidas efetuadas, na maioria das vezes, diferem um pouquinho uma das outras. E aí então é preciso que a gente determine um valor médio, um valor central entre essas medidas. E é sobre como fazer esse cálculo que seguiremos adiante. Existem várias formas diferentes de calcular a média. Existe média ponderada, média harmônica, média geométrica, mas hoje nós abordaremos a média aritmética. A média aritmética, na verdade, tem essa equaçãozinha aqui embaixo e que fala sobre, que é o somatório de todos os valores que você tem dividido pelo número de valores que você tem. Ou seja, aqui a gente pode colocar que a média, x ali com uma barra em cima, então significa que é o x médio, é o valor médio de um número. Ele é o somatório do i1 até o enésimo número de xi, ou seja, para cada número, para cada medida que você efetuou, primeira medida, segunda medida, terceira medida, você soma todas as medidas que você fez e aí você divide pelo número de medidas. Então, de uma forma mais simples, você pode falar que é a primeira medida, mais a segunda medida, mais a enésima medida, dividido pelo número de medidas que você fez, pelo n, que é o número de medidas que você fez. Então vamos para um exemplo prático de como calcular a média de uma série de valores. Essa tabela abaixo apresenta, a gente traz aí como exemplo a nota de uma atividade experimental que foi realizada por 5 alunos diferentes. Então tem o aluno A, B, C, D e E, cada um tem uma nota da sua atividade e eu quero calcular a nota média da turma. Então como que a gente vai fazer isso na prática? Usando aquela equaçãozinha que x média é o somatório de todas as medidas dividido pelo número de medidas. Então, por exemplo, o aluno número A ali, o aluno letra A, ele tem ali 8,55 de nota. Vamos supor que é uma nota de 0 a 10, que a gente está mais acostumado. Aí o aluno B tem 7,30. Então a gente soma 8,55 mais 7,30 mais 9,86 do aluno C, mais 5,35 mais 6,50 e divide por 5. Então isso vai dar um resultado aí pra gente de 37,56 dividido por 5, que é o total de notas que a gente está contabilizando. Isso então dá um número aí, 7,512. Então essa divisão deu esse número 7,512. A gente vai discutir, Será que eu coloco 7,5? Será que eu coloco 7,51? Segura aí que daqui a pouco a gente fala disso. Então, por hora, vamos anotar esse número. Essa é a média 7,512 da nota dos alunos. Bom, agora vamos falar então do desvio padrão amostral, desse conjunto aí de dados que a gente pegou. Então, para a gente entender, desvio padrão é como se fosse uma média dos desvios de cada valor absoluto em relação à média. Então, se a gente pegar cada valor numérico da nota ali e subtrair da média, eleva isso ao quadrado, divide por n-1, tira a raiz, quer dizer, essa é a expressão bem complexa aí do desvio padrão, mas de um modo geral é entender o quanto, em média, que os valores estão distantes daquele valor central, daquele valor médio. Então, vamos ver isso de uma forma mais prática. Vamos voltar no nosso exemplo. Então, por exemplo, aqui o desvio padrão amostral daquela tabela de notas que a gente estava vendo agora. Então, o aluno A, lembra, tinha 8,55, o aluno B 7,30, o aluno C 9,86, e aí nós calculamos a média que deu de 7,512.
Lembra que a gente ainda não, né, não discutimos esse número, que estranho, né? Quantas casas decimais a gente vai deixar nesse resultado aí? Bom, então como é que a gente vai fazer o desvio padrão? A gente vai usar essa equação, né, que é a raiz quadrada da soma de cada medida individualmente menos a média elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Gente, a gente tem que fazer isso aos pouquinhos. Vamos fazer com calma, vamos fazer por partes. E aí então, eu criei ali, eu complementei a minha tabela com o xi menos x médio. Tem uma barrinha ali em cima, ela não aparece direito, mas é o x médio, que é o que está dentro ali dos parênteses da nossa equação. Então, ó, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é calcular isso, xi menos o x médio. Então, dá nota A, ou seja, fazer 8,55 menos 7,51, que dá 1,04. Então, essa é a primeira coisa que a gente está fazendo. Então, agora eu vou fazer para o aluno B, 7,30, que é a nota dele, menos a média, né? Dá 0,21, só que negativo, ou seja, o número, a nota que ele tirou está abaixo da média, por isso deu um número negativo. Depois a gente vai fazer o quê? O aluno C, 9,86 menos 7,51 vai dar 2,35. E a gente continua esse raciocínio para todos os alunos, até o aluno E ali, ó, 6,50, que é a nota dele, menos o valor da média, deu menos 1,01. E aí, o que está falando na equação? Que a gente vai fazer essas subtrações individuais da nota pela média e vai elevar ao quadrado. E depois a gente vai somar tudo isso. Ou seja, para cada xi menos x médio, né, para o aluno A, por exemplo, tinha dado 1,04. Eu vou elevar esse número ao quadrado, vai virar 1,0816. Então, ó, o que eu fiz agora? Eu coloquei o meu xi, criei uma outra coluna com xi menos o x médio elevado ao quadrado, ou seja, é pegar aquele resultado que a gente teve na coluna ao lado, 1,04, e elevar ao quadrado. Fazemos isso para o próximo número também, menos 0,21 elevado ao quadrado. Nota que isso está entre parênteses, então, quando a gente fizer o menos 0,21 elevado ao quadrado, ou seja, fazer menos 0,21 vezes menos 0,21, vai dar um número positivo. Essa é a ideia de ter o desvio padrão, a gente tirar esses números negativos. Então deu 0,0441. E aí fazemos a mesma coisa para o aluno C, D e E, ou seja, elevamos todos os números ao quadrado. E aí o que está falando então nessa parte aqui de cima? Eu vou até grifar aqui para vocês verem o que está falando nessa parte aqui de cima da equação. Fizemos a subtração, elevamos ao quadrado e agora a gente soma. Então a gente vai fazer a soma de tudo isso, é isso que significa esse sigma aqui, de I1 até IN, né, até N. Então a gente vai fazer a soma disso tudo, e aí eu coloquei aqui embaixo na coluna, ali, soma, que deu 12,3339. Então, essa foi a parte de cima da equação, esse somatório de xi menos x médio ao quadrado. Agora eu preciso continuar essa equação, porque eu vou ter que dividir isso por n menos 1 e tirar a raiz quadrada, né? Ou seja, então eu vou pegar esse somatório, 12,3339, e vou dividir por n menos 1. Número de medidas, 5 menos 1, 4. Então a gente divide por 5 menos 1, que dá 4. E aí isso aqui então vai dar um resultado, né, de 3,083475, e aí vai. Só que está dentro da raiz, a gente vai tirar essa raiz e aí desse número enorme, né? Esse desvio padrão amostral, que a gente simboliza pela letra S, SA de amostral. Então o desvio padrão deu 1,75598263 e aí vai. Eu coloquei todos os números aqui que apareceram na calculadora, mas a gente vai discutir sobre isso. Em que número, que casa decimal a gente vai parar. Então a gente já vai discutir. Bom, então para que serve, né, calcular aí o desvio padrão? A ideia do desvio padrão é porque ele é um passo para a gente calcular a incerteza padrão da média, né? No caso aí nosso é uma média amostral. Vamos pegar o nosso exemplo, né? Então a incerteza padrão, que é esse sigma minúsculo aqui, ele é o desvio padrão da amostra dividido pela raiz do número de medidas, a raiz de n. Então no nosso caso, lembra, o desvio padrão daquele número enorme, 1,75598263 e tal, e o número de medidas é 5. Então quando a gente aplica isso na nossa equaçãozinha, vai dar 1,75598 dividido pela raiz de 5.
Isso vai dar aí um número, né, de aproximadamente aí 0,782993. Então guardem esse número aí, essa é a nossa incerteza. E aí para que ela serve? A incerteza é exatamente o quanto que a gente está distante da média. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, agora que a gente já calculou, né, a incerteza, o desvio padrão, vamos só entender quantos algarismos significativos a gente vai deixar, né? Quantas casas depois da vírgula ali, quantas casas decimais, quantos números de fato, quantos algarismos a gente vai representar o valor da média e o valor da incerteza. Então, para a gente ter uma ideia de quantos algarismos significativos nós vamos deixar no resultado, você vai deixar com 3 casas decimais, 5 casas decimais, né? 8 dígitos, 7 dígitos, 2 dígitos, a gente faz essa continha. Pega o desvio padrão e divide, né, o desvio padrão amostral, e divide pela raiz de 2n, ou seja, de 2 vezes o número de medidas. Então vamos só retomar aqui os valores que a gente já encontrou. Lembra, a nota média a gente falou que era 7,512, o número de medidas era 5. O desvio padrão amostral deu 1,7559823, né? A incerteza padrão é 0,782993. Então, quantos algarismos de fato a gente vai deixar em cada resultado aí? Então a gente vai fazer o quê? Pegar o valor do desvio padrão, que é 1,7559823, né, 3, por aí vai, dividir pela raiz de 2n, ou seja, pela raiz de 2 vezes 5, ou seja, raiz de 10. Esse resultado vai dar 0,5552 e por aí vai. E aí o que é importante aqui? Não interessa quantos algarismos tem isso aí. A gente para no primeiro algarismo que você olhar, que você tiver que não seja nulo. Ou seja, o primeiro algarismo não nulo é esse 5, né? Então, o que interessa para a gente é esse 0,5. E na verdade, o que interessa de fato não é nem o número 5, mas é que o primeiro número que apareceu para a gente. Ou seja, a gente tem que olhar a posição desse número, né? Ele está onde? Ele está na primeira casa decimal. Então significa que o que interessa para a gente, para todos os resultados que a gente obteve, é parar na primeira casa decimal, ou seja, esse é o algarismo significativo das medidas que a gente tem. Veja, não é o número 5, é a posição que ele está, hein, gente? Então ele está aqui na primeira casa decimal. Então como que a gente vai representar a nota média? A nota média estava 7.512. Será que eu deixo 7.512? Será que eu deixo 7.51? Será que eu deixo 7,5? Será que eu deixo 7? Bom, o que a gente viu agora? Que a gente tem que ter uma casa decimal por essa continha que a gente fez de algarismo significativo. Então a nota média, o nosso x médio, vai ser 7,5. Essa é a ideia, tá? E a mesma coisa a gente vai fazer para a incerteza. Quanto que deu a incerteza padrão? Deu 0,782993. Mas em que número, né? Quantas casas decimais interessa para a gente? Interessa a primeira casa decimal. Então a gente vai representar a incerteza padrão como 0,8. Nota que aqui a gente fez um arredondamento, ó, é 0,78. O 8 ele está mais próximo do 10 do que do 0, então a gente acrescenta um número à esquerda, ou seja, 0,78 está mais próximo de 0,80 do que de 0,70. Então a gente coloca 0,8. Se fosse 0,72, por exemplo, a gente ia colocar 0,7. Entenderam essa ideia da aproximação? Então, quando o número for de 5 para cima, ou seja, se fosse 0,75, nós arredondaríamos para 0,8. Quando é abaixo de 5, ou seja, 0,74, 0,73, arredondaríamos para 0,7, tudo bem? Então, nota média 7,5, incerteza padrão 0,8. E para que isso tudo serve? Bom, para a gente poder representar o nosso resultado. Então, o que era o nosso objetivo? Calcular a nota média da turma. E aí, como que a gente representa a nossa resposta, né? Como que a gente anota essa grandeza? O valor da grandeza é a média que a gente obteve, mais ou menos a incerteza padrão. Ou seja, a gente teve uma nota de 7,5, mais ou menos 0,8. A gente está falando, então,
que a nota média da turma é de 7,5. Se você olhar, não tem nenhuma nota que foi exatamente 7,5. Por isso é uma média. Os números, os resultados, as notas estão próximas, elas giram em torno de 7,5, com um desvio aí, com uma incerteza de mais ou menos 0,8 pontos, ou seja, pode ser mais 0,8 para cima ou mais 0,8 para baixo. Está tudo ali em torno da média, ok? Vamos interpretar um pouquinho melhor esse resultado. Vocês já devem ter visto por aí aquelas campanhas eleitorais onde o pessoal faz as pesquisas e fala, olha, tal candidato tem, sei lá, 40% de chance de voto, com mais ou menos 2%, quer dizer, com uma certa margem de erro. Toda pesquisa que eles trazem, eles falam da tal margem de erro. E como que a gente calcula isso, né? Essa é a ideia de usar a incerteza padrão, né? Como que a gente interpreta essa incerteza padrão? Então a incerteza padrão ela é usada para calcular intervalo de confiança, que é exatamente isso que é usado nas pesquisas. Então, como que funciona? Vamos dar um exemplo aqui. Se você tiver 68% de confiabilidade no seu processo, a gente adota aí uma incerteza padrão de intervalo, ou seja, aquele resultado que nós expressamos anteriormente. Nós falamos, né, que a média era 7,5 mais ou menos 0,8, que era a nossa incerteza padrão. Quando a gente usa uma incerteza padrão de tamanho, a gente fala então que a chance de ter uma nota 7,5 rodando 7,5 ou nesse intervalo 7,5 mais 0,8, 7,5 menos 0,8 é de 68%. Ou seja, o nosso intervalo de confiança é 7,5 mais 0,8, 7,5 menos 0,8. Então a gente está falando que a gente tem um intervalo de 6,7 a 8,3. Então o que a gente está falando aqui de fato? Que 68, a probabilidade de encontrar uma nota entre 6,7 e 8,3 é de 68%. Ah, mas se eu quisesse a minha pesquisa mais precisa, né? Porque aqui ela tem 68% de chance. Tá, quando a gente quer uma pesquisa um pouco mais precisa, a gente precisa aumentar esse intervalo de confiança. E aí, então, como que a gente faz isso? Vamos olhar os próximos exemplos. Imagina, então, que a gente deseja ter um intervalo de confiança de 95% de confiabilidade. Aí, nessa situação, a gente adota duas incertezas padrão, ou seja, né, o dobro da incerteza padrão como margem de erro. Então, o resultado seria expresso por x médio, mais ou menos o dobro daquela incerteza padrão que a gente calculou. Então, por exemplo, né, a nota média que a gente teve foi de 7,5, mais ou menos 1,6, ou seja, dobrei o 0,8. Se eu usar essa margem de erro, ou seja, agora a nota vai de 7,5 mais 1,6, 7,5 menos 1,6, ou seja, o intervalo agora passa de 5,9 até 9,1. Então eu falo que 95% das notas estarão entre 5,9 e 9,1. Essa vai ser a minha chance de ter uma nota nesse intervalo. Um outro jeito também é aumentar aí. Eu quero agora ter 99% de confiabilidade. Bom, se eu quiser ter 99% de confiabilidade, aí o meu intervalo de confiança vai usar 3 vezes o valor da incerteza padrão. Ou seja, o resultado vai ser expresso pela média, mais ou menos o triplo do intervalo da incerteza padrão. Então, no nosso exemplo, a nota média seria de 7,5 mais ou menos 2,4. Ou seja, a nota entre 5,1 até 9,9, a chance de encontrar uma nota nesse intervalo é de 99%. Então, gente, é um intervalo grande, porque as notas que a gente calculou ali, elas tinham uma grande variabilidade, né? O desvio padrão era grande. O que a gente faz para também reduzir esse intervalo de confiança, né? Para manter aí a confiabilidade e reduzir esse intervalo de confiança? O que a gente tem que fazer é mais medidas. Quanto mais medidas a gente tem, se a gente tem mais N, melhor. Bom, para finalizar a nossa aula, né, o que a gente viu aqui? A gente fez um panorama geral
sobre valor médio, desvio padrão, incerteza e intervalo de confiança. Esses temas eles são muito importantes, gente, para atividades de laboratório, né? Todas as experiências, elas precisam ter medidas e essas medidas têm que ter aí um grau de precisão. Bom, mas nosso objetivo aqui não é aprofundar demasiadamente esse assunto. Então, as atividades experimentais que nós vamos realizar em sequência, a gente vai usar apenas aí os valores médios e a incerteza padrão como resultado dos nossos experimentos. Então, a gente não vai precisar calcular esse grau de confiabilidade de 95%, 98%. A gente vai usar simplesmente aí a incerteza padrão ali dentro dos 68%, que é uma incerteza padrão. Mas é um tema interessante que vale a pena ser aprofundado. Quem gosta de estatística vale a pena olhar um pouquinho a mais, tá certo? Então, por hoje é isso. Bons estudos para vocês.